Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado por esta hora, por este momento. Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, Ele manda a palavra certinha, porque a palavra é vida, é viva e eficaz aos nossos corações, em nome de Jesus. Ele sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca, amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo. Mais uma vez juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Entra aí com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Em nome do Senhor Jesus, vamos no ID, sagrado coração de Deus. E nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, na obra, no seu evangelho, nos seus estatutos, falando das maravilhas, das grandezas dele. A minha pregação é essa, de falar das maravilhas, das grandezas do Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que o Senhor trouxe a nossos corações. O Senhor enviou a palavra ao coração dos meus irmãos. Enviou para mim, meu coração, e eu estou passando aqui para o coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, porque essa obra é dele. O canal, quem me deu foi ele, para me ministrar a palavra, a oração e o louvor. E eu estou aqui, em obediência, em nome de Jesus. Acredito que você, no seu coração, você só precisa ter fé, crer, acreditar, tomar posse, receber e não perca as esperanças. O agir de Deus é melhor do que o nosso. As maravilhas e as bênçãos dele é melhor do que os projetos dele, é maior do que os nossos. Amém? Vamos confiar nesse Deus vivo? Vou falar de um Deus vivo para todos os meus irmãos em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos para Mateus, capítulo 28. Versículo 5 e versículo 6. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E o refrão da palavra vai falar assim: o vencedor da morte. O vencedor da morte. É forte essa palavra, hein, meus irmãos? É bem curtinha, mas eficaz. Vamos prestar atenção? Mateus capítulo 28, versículo 5 e versículo 6. O versículo 5 vai falar assim: mas o anjo respondendo diz às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vedes o lugar onde o Senhor jazia. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra vai falar aos nossos corações hoje, meus irmãos. Preste atenção. Aleluia. Nós vamos aprender a respeito da vitória de Cristo sobre a morte. Jesus Cristo é o vencedor da morte. Todas as demais religiões do planeta são religiões de profetas e fundadores mortos. O cristianismo, porém, é a única religião no planeta em que o seu fundador está vivo. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, após ter vencido a morte e o inferno. Jesus Cristo é a vida. Olha aí, ele é diferente, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu?
Vamos prosseguir para nós entender. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. A morte jamais venceria o autor da vida. Glória a Deus, aleluia. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Forte a palavra, né? Se você crê em Jesus, você viverá, ainda que esteja morto. Forte, hein? Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia. A ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou esta declaração que ele fez e mostra que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Estamos falando do Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. João capítulo 10, glória a Deus. João capítulo 10, versículo 17. O próprio Jesus já havia dito: por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Repetindo, para os meus irmãos entenderem. João capítulo 10, versículo 17. O próprio Jesus já havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Portanto, não foi a morte que matou Jesus. Foi ele mesmo que doou a vida por nós. Olha que forte. Jesus Cristo doou a vida para conosco, meus irmãos. É forte. Nós temos que valorizar esse Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele doou a vida para nós. Olha que forte. E tem pessoas que ainda saem da presença dele, entrega a vida para ele, confessa ele como seu único e suficiente Salvador e sai. Tem muitas pessoas afastadas de Deus. E tem muitas pessoas que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, olha aqui, ele doou a vida por todos nós. É forte. Qual que é a nossa obrigação? É confessar ele como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. E ao terceiro dia ele a ressuscitou. E ao terceiro dia ele a reassumiu novamente. E ao terceiro dia ele a reassumiu novamente. Glória a Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Pedro pregou em seu discurso no dia de Pentecoste que Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Era impossível a morte reter o autor da vida. Olha aí, a morte não tinha esse direito, não tinha esse poder
de reter a vida de Jesus. Olha que forte, meus irmãos. Ele é o vencedor da morte. Glória a Deus, aleluia. A morte não teve poder sobre a vida dele. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em João capítulo 5, versículo 26, Jesus Cristo diz: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A mesma coisa que o Pai tem a vida em si mesmo, Ele deu esse poder para Jesus, esse direito de ter a vida por si mesmo. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender, amém? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus já havia feito uma promessa à sua igreja, dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí, o Senhor é o dono da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É forte, hein, meus irmãos? Aleluia, estou arrepiado. O Espírito Santo já está aqui fazendo concordância, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Do inferno não prevalecerão contra ela. Para comprovar isso, ele teria de tomar as chaves da morte do inferno. Olha aí que forte, meus irmãos. Ele teria de tomar as chaves da morte e do inferno. Ele tem o poder agora da morte e da vida. Ele tem a chave, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, versículo 18, o Cristo ressuscitado e vencedor da morte e do inferno disse a João: não temas, eu sou o primeiro, o último e o que vive. Foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Olha aí, olha o que o Senhor Jesus falou para João. Olha o que eu vou repetir aqui. Olha o que o Senhor Jesus falou para João. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, versículo 18. O Cristo Redentor, o Cristo ressuscitou e é vencedor da morte e do inferno. Disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Olha que forte. Vamos continuar para nós entender. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda nas portas da morte e do inferno não é mais o diabo. É Jesus Cristo quem manda. Olha que forte. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O Senhor é forte, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está falando aqui. O Senhor Jesus está falando aqui. Ele tem a chave da morte e a chave da vida. Ele tem a chave. Eu vou repetir aqui porque é muito forte, meus irmãos. É muito forte. É muito forte. Aleluia, glória a Deus. Não temas, ele falando para João. Disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive. Foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda nas portas da morte e do inferno não é mais o diabo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem manda.
Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem manda nas portas do inferno é Jesus Cristo. Meus irmãos, é forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia afirma que Jesus Cristo padeceu por nós, a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo é o verdadeiro, Jesus Cristo é o vencedor da morte, do inferno e do diabo. Jesus Cristo é grande vencedor. Jesus Cristo é o grande vencedor. Os meus irmãos têm mais alguma dúvida que não tem outro caminho, é só Ele? Ele tem a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno, a chave do céu. Ele tem a chave de tudo, meus irmãos. Vamos ser totalmente dependentes desse Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que Ele doou a sua vida por nós. Ele não morreu, Ele doou. É a palavra dele que está falando. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Olha aí, vou repetir o que aconteceu com Jesus. Meus irmãos, é forte, o Espírito Santo está aqui, fazendo concordância com esta palavra. Tem pessoas no canal que precisam ouvir esta palavra, para se levantar, para viver. Está morto espiritualmente, mas Jesus está trazendo uma palavra de vida. É para você crer nele, que ele faz a ferida e ele sara a ferida. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Se você crê e acreditar nele, até depois de morto, ele dá vida. Olha que forte. Vamos repetir Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 25. O apóstolo Paulo afirma que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, forte, hein? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós temos que ter gratidão, meus irmãos. Pelo menos de confessar Ele como nosso único, suficiente Salvador com a nossa boca. Por gratidão. Por tudo que Ele fez por nós e faz. Porque estamos vivos pelo fôlego de Deus. De pé, porque Ele nos mantém de pé. Porque sem Deus nós somos folha seca, o vento vem e leva. Mas nós somos os galhos da videira que é Jesus. Aleluia! Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Amém? Jesus Cristo é o grande vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Olha que forte. Olha que forte, meus irmãos. Esta palavra, ela veio para toda a humanidade. Não importa a sua religião. Não importa. Você tem fôlego de vida porque Jesus Cristo te mantém. Porque o grande eu sou, o único e verdadeiro te mantém de pé. Porque se Ele tirar esse fôlego de vida, estamos mortos. Vou para a conclusão mais uma vez. Jesus Cristo é o grande vencedor da morte e do inferno.
e de Satanás. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, até aqui. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é forte. Vamos confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você que ainda não confessou, você entendeu a palavra? Ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave do céu, ele tem a chave de tudo. Da porta que você quer que abra, ele tem a chave da vitória, ele tem a chave de tudo, meus irmãos. Eu estou te apresentando, falando de um Deus vivo, que ele fazia no passado, ele faz e continua fazendo, para a honra e glória do Senhor. Então vamos se achegar a ele, porque nós não encontramos em outro lugar. E a porta do céu vem com ele. Se nós vier até Jesus, no dia que ele vier nos buscar, a porta é ele. No dia que chegar nosso dia aqui, a porta é Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então ele está mandando a palavra na hora certinha ao coração dos meus irmãos. E eu faço um convite para você ainda que não confessou Jesus como seu insuficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala que eis-me aqui, Senhor, humildemente todo o meu coração. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu não entendia. Agora o Senhor abriu a minha mente e o meu coração, me deu visão, abriu os meus olhos, tirou o tampão dos meus ouvidos e eu entendi. Eu ouvi a palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor vai fazer isso. Primeiro de tudo, ele já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. O fardo de Deus é leve. O Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir um refrigério na alma. E continua meditando na palavra e falando dele para sua família, para quem você quiser. E o Senhor vai se agradar de ti. Porque você reconheceu ele. O Pai, o Abba Pai, o grande Pai, o Pai do céu. O Salvador Jesus Cristo, o nosso único Salvador, o nosso pastor. Amém? E para você que saiu da presença do Senhor, volte. Volta, ele está nas portas batendo. Volta, filho, volta, filha. Não importa o que você fez, eu perdoo o pecado, mas não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja cheio da graça de Deus. Seja cheio de fé. Seja cheio de esperança. Venha conosco todo dia no canal. Tem palavra todo dia. Tem oração todos os dias. Tem os louvores final de semana. Mas se você quiser louvar todo dia, é só você entrar no canal aí. Que a Levita Camille está louvando. E você vai louvar junto. Em nome de Jesus. Porque o Senhor falou que aonde chegar essa palavra, a oração e o louvor, ele vai fazer proezas e maravilha, porque a palavra tem vida e eficaz. A oração, ele também opera no meio da oração. O louvor também, ele opera no meio dos louvores. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Ele mandou esse canal para entrar nos lares, restituir família, casamento, salvação, cura e libertação. E as outras coisas ele acrescenta. Vamos continuar com ele. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja alegre. Seja o sal da terra, fale de Jesus, fale dele. Quando você está falando dele,
Ele está cuidando de você e da sua família. Porque você está falando das grandezas, das maravilhas. Às vezes tem pessoas querendo se matar. Você leva uma palavra de Jesus e aquele espírito da morte cai por terra. E aquela pessoa vai ter vida e vida com abundância. Deus vai cuidar dela. Você planta a sementinha e Deus dá o fruto. Amém? Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Sabe por que é importante se inscrever? Porque às vezes eu não coloco no status na mesma hora que eu posto a palavra. Então quando eu posto a palavra e você é inscrito, o YouTube já manda para você na hora certa que eu posto. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.